Leonard Ravenhill, ele disse uma frase muito interessante que merece a nossa consideração. Ele disse que em cada um de nós existem três pessoas: aquela que pensam que somos, aquela que acham que somos e aquela que Deus sabe que somos. Em cada um de nós existem três pessoas. E é diante das situações da vida, tanto em público quanto em particular, que essas pessoas que estão dentro de cada um de nós, ou que nós somos, realmente aparecem, realmente se manifestam. Uma das maiores provações para o caráter de qualquer pessoa é a oportunidade de ela ficar sozinha. Porque quando estamos sozinhos, o que prevalece não é a performance da pessoa. Quando ficamos sozinhos, o que se manifesta é a essência, o que realmente somos no nosso caráter. Às vezes, ficar sozinho pode ser, para alguns, uma provação, para outros, uma grande tentação. Vivemos em um tempo de guerras culturais e também de intensa e violenta guerra espiritual, guerra nas nossas mentes, guerra no nosso mundo interior, guerras profundas dentro de cada um de nós. E quando estamos sozinhos, para alguns, ficar sozinho pode ser uma provação, pode ser um teste em que a pessoa se quebrante e sinta a ausência de Deus e o procure, se quebrante diante dele, intensifique as orações, estreite a relação com ele, afine o ouvido para ouvir sua voz, porque dentro de si aquela pessoa que está sendo provada, por estar experimentando a ausência de Deus nos pensamentos e nos sentimentos, para aquelas pessoas que carregam no coração uma aliança com Deus, tanto estando diante dos holofotes como estando sozinhos. A solidão para essas pessoas é uma provação, é uma oportunidade de procurarem se aproximar de Deus. Para outras, ficar sozinho é uma tentação, é um convite do coração e um estímulo, uma oportunidade para se ouvir os estímulos externos do inimigo, para fomentar as fraquezas, as predisposições erradas e contrárias à lei de Deus, que alguns de nós carregamos, que todos nós carregamos inerentemente em nosso coração, mas que em alguns essa predisposição fala muito mais alto do que a predisposição de buscar a Deus, citada no primeiro exemplo. Os evangelhos sinóticos, Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, registram o início do ministério de Jesus exatamente com a experiência da tentação. Jesus ficou sozinho no deserto e o inimigo se aproximou dele. E o caráter do Senhor, do Filho de Deus, pela maneira como ele reage às investidas do inimigo, o caráter do Senhor se revela, sua aliança, a aliança do seu coração com o Pai, sua conexão com o Pai, seu compromisso em obedecer à vontade do Pai. Falaram muito mais alto dentro dele do que qualquer sugestão de Satanás contra a sua vida, contra o seu ministério. Jesus derrotou o inimigo sozinho, estava em jejum e em oração constante. Suas defesas espirituais
estavam fortalecidas, estavam guarnecidas com a unção do Espírito Santo. O inimigo teve que partir em retirada, porque naquela mente, naquele coração, seus dardos inflamados, suas sugestões malignas não penetrariam e não surtiriam efeito. Jesus sozinho, ele derrota o diabo no deserto, com um sistema de defesa interior, treinado por disciplinas espirituais e profundamente conectado com seu Pai, com a palavra de Deus que estava no seu coração. Mas vemos outros personagens que no momento em que ficaram sozinhos, eles titubearam diante das propostas do inimigo e de suas próprias fraquezas. Temos também outros exemplos de homens de Deus que enfrentaram o mal, fugindo, no momento em que ficaram sozinhos. Quem somos nós quando ninguém está olhando? Nós vivemos em uma cultura em que uma grande parte das pessoas tem um forte anseio por performance, por aparecer diante dos holofotes. Muitas vezes pessoas que aparentemente são bem-sucedidas em público, elas são derrotadas na sua vida particular. Nos bastidores são fracassados, são perdedores, são escravos de paixões e de prazeres, são cativos pelo inimigo, são almas acorrentadas, inclusive muitos que professam a fé cristã. Podemos observar, à luz desses exemplos que eu vou citar agora, que muitas vezes, quando estamos sozinhos, nós revelamos realmente quem nós somos de verdade. José, um dia estava sozinho no palácio de Potifar, na casa de Potifar, o seu senhor, o seu patrão. E a mulher de Potifar, ela tinha colocado os olhos em José e o desejou obsessivamente. Fez uma forte investida para seduzi-lo, mas como um jovem de Deus, como uma pessoa que vinha cuidando do seu sistema de defesa interior, naquele momento em que estava cara a cara com a tentação, o temor a Deus falou muito mais alto do que a gratificação do pecado oferecida por aquela tentação. Ele foge da queda, ele foge da armadilha que o inimigo tinha preparado para ele, pois ele perderia muitas coisas. E a principal coisa que ele perderia era a comunhão com Deus, e ele não quis comprometer a sua intimidade com o Eterno, o Deus de seu pai Jacó. E ele fugiu, e a sua história é uma história de um vencedor, é a história de um vencedor, de alguém muito abençoado por Deus. Porque naquele dia em que ele foi mais severamente testado, mais severamente tentado, ele não caiu em tentação, porque dentro do seu coração ele tinha uma aliança com Deus. José era a mesma pessoa, tanto diante de uma plateia, como fora da vista de quem quer que fosse. Vemos mais na frente, no livro de Josué, os israelitas estavam em guerras decisivas para tomarem posse da terra que Deus tinha prometido a eles. E um daqueles que tinham ido para a batalha contra os inimigos era Acã. E em um momento em que Acã ficou sozinho, ele viu alguns objetos
que tinham sido proibidos de levar para casa, de tomar. Os israelitas não poderiam pegar objetos daqueles povos inimigos e levar para eles nada, porque Deus tinha ordenado que destruíssem tudo e que limpassem a terra para habitarem nela. E quando Acã ficou sozinho, ele viu 3 objetos, e um deles uma capa babilônica. Ele pegou aqueles objetos, principalmente a capa babilônica, e levou para sua tenda e enterrou num lugar secreto. E a concessão que Acã fez comprometeu as vitórias do exército de Deus, até mesmo quando tentaram enfrentar inimigos insignificantes como os habitantes de Ai. Os inimigos colocaram o exército de Deus para correr, para retroceder, por causa do pecado de Acã. O caráter de Acã foi revelado quando ele ficou sozinho, quando ele saiu da vista dos seus espectadores. Mas Deus vê tudo, ninguém pode se esconder dele. Sansão, nazireu de Deus desde o nascimento, levantado por Deus em um tempo de apostasia, para libertar Israel da opressão dos filisteus. Homem ungido por Deus, com força sobre-humana, o Espírito de Deus, quando se apossava dele, ele fazia proezas. Mas um dos primeiros deslizes de Sansão foi quando ele ficou sozinho em uma estrada e viu o corpo de um leão morto. E dentro daquela carcaça, um enxame de abelhas e capas cheias de mel. Ele não poderia, como nazireu, tocar em nada sem vida. O leão estava sem vida. Ele não poderia, porque ele estaria quebrando o seu voto de nazireado. Mas ele não estava ali sendo observado por ninguém, a não ser por Deus. E ele tocou no leão morto e tirou os favos de mel e saiu comendo pelo caminho. Foi um erro que ele cometeu. Estava sozinho. E ali ele revelou um pouco do seu caráter, que em outras decisões e escolhas ele revelaria ainda mais. Em um tempo de guerra, algum tempo depois de Sansão, ou muito tempo depois de Sansão, o rei Davi não foi para o campo da batalha, ficou no palácio, ocioso, passeando nas torres do palácio. E foi exatamente ali, sozinho, quando ninguém estava olhando, que ele vislumbrou uma mulher se banhando, a esposa de Urias, o heteu. E no seu coração a luxúria falou tão alto que ele ordenou que seus servos trouxessem a mulher. E ele a possuiu, ele a adulterou, ele cometeu um pecado gravíssimo que atraiu muito sofrimento para ele e para toda a sua família. Quando estamos sozinhos, revelamos quem somos. Às vezes é quando estamos sozinhos que somos mais profundamente tentados ou testados. Os filhos revelam o grau de fidelidade que têm ao que aprenderam dos pais, as tradições que foram ensinadas dentro de casa. Os filhos revelam se realmente eles honram os pais e se eles guardam os ensinamentos de seus pais. É quando eles estão fora da vista deles, na sala de aula, entre os amigos, é longe da vista dos pais que os filhos revelam verdadeiramente o seu caráter. É longe da vista do cônjuge que revelamos a fidelidade ou a infidelidade do nosso coração com aquele ou com aquela com quem fizemos uma aliança diante do altar de Deus. É fora da vista do nosso cônjuge
que revelamos, que demonstramos que o nosso coração é ou não fiel. É fora da vista dos nossos líderes espirituais que revelamos se somos boas ovelhas ou nada mais do que bodes espirituais disfarçados dentro da casa de Deus. É uma expressão pesada, mas bíblica. É fora da vista dos nossos pastores que revelamos o nosso caráter de ovelha, o tipo de ovelha que nós somos. Sem dúvida nenhuma, todos nós estamos sendo testados e tentados a cada dia. Quem sou eu quando ninguém está me observando? Que cada um de nós reflita nesta palavra. Que sejamos como José, fujamos das propostas do inimigo. Digamos não para as nossas fraquezas, para a nossa natureza pecaminosa, sobretudo quando estivermos sozinhos. Porque às vezes é quando estamos sozinhos que a serpente antiga se aproxima, como aconteceu com Jesus, para fazer as investidas mais mortais, para nos tirar da presença de Deus, para nos cegar espiritualmente, para adoecer a nossa alma, para entristecer o Espírito Santo nas nossas vidas. Que nesse tempo de guerras, que nesse tempo de grandes provações para todo o povo de Deus em toda a terra, que possamos estar conectados com o Pai todos os dias, dentro da nossa casa, mesmo em quarentena. Ou quando tudo isso terminar, que passemos vitoriosamente por cada provação e que resistamos a cada tentação, porque Deus honra aqueles que Ele honram. E quem quer ter comunhão com Deus e cultiva essa comunhão, sempre terá assistência do céu, seja de forma direta ou indireta. Deus nos socorrerá, Deus nos dirigirá para os pastos verdejantes da sua vontade, para as águas tranquilas da comunhão com Ele. Que o Senhor te abençoe e te conceda graça para resistir ao mal, para fugir do mal, para cuidar da tua espada e do teu escudo. De nada adianta sermos guerreiros que sabem usar muito bem a espada, mas que estão com os escudos quebrados. Para sermos guerreiros de Deus, eficazes na batalha não contra a carne nem contra o sangue, mas contra o dominador deste mundo tenebroso, precisamos saber usar a espada de Deus e embraçar o escudo. Como está a tua espada? Como está o teu escudo? A eficácia no uso da espada, que é uma arma de ataque, e do escudo, uma arma de defesa. A eficácia no uso dessas armas espirituais vai depender de como vamos reagir às tentações do inimigo quando estivermos sozinhos e fora da vista das pessoas, fora dos holofotes, nos bastidores. É nos bastidores aonde acontecem as maiores vitórias ou as maiores derrotas espirituais na vida de alguém. Nossas vitórias em público, elas são resultado de nossos triunfos em secreto, nos bastidores. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos fiéis, tanto em público quanto quando estivermos sozinhos. Em nome de Jesus.